Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos para acolher a palavra de Deus nesse dia 23 de dezembro, quarta-feira, da quarta semana do Advento. Somos convidados a acolher a palavra de Deus, deste Deus que se faz tão presente, deste Deus que está para chegar no nascimento da palavra que é o próprio Cristo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de hoje, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a refletir a antífona do Ó, que tem como título: Ó Emanuel. Ó Emanuel, Deus conosco, nosso Rei legislador, esperado das nações e dos povos Salvador. Vinde, enfim, para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. A antífona Ó Emanuel mostra Deus conosco, em sua natureza e em sua graça. Conosco em nossa fraqueza, conosco em sua benignidade, conosco em nossa miséria, conosco em sua misericórdia, conosco por amor, conosco por piedade, conosco por ternura, conosco por compaixão. A antífona de entrada de hoje também nos convida a este mistério. Nascerá para nós um pequenino, ele será chamado Deus e Forte. Nele serão abençoados todos os povos da terra. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui novamente diante de Zacarias. Se fizermos memória, vamos nos recordar que Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel e ele não foi capaz de acreditar na promessa de Deus para ele. Como uma iniciativa do amor divino, Zacarias recebe a graça de Deus, mas ao mesmo tempo ele recebe um certo corretivo. Como um pai amoroso que corrige o filho,
diante de uma travessura, diante de alguma coisa que realizou. Zacarias fica mudo e vive toda a gestação do pequeno João mudo. Poderíamos dizer, de certa forma, enquanto João era gestado, seu pai Zacarias passava por um processo semelhante de gestação e de conversão do coração. Se outrora ele havia titubeado na fé, agora ele está pronto para vivenciar a obediência à palavra de Deus e dar testemunho da sua fé. Amados irmãos e irmãs, como de costume o preceito na lei judaica, depois do nascimento a criança era levada após 8 dias ao templo de Jerusalém para que fizesse então o rito da circuncisão do menino e fizesse um rito para a purificação da mãe, para que ela, diante daqueles 8 dias que havia passado por conta do sangue do nascimento da criança, ela era tida como impura. Era necessário passar por este rito de purificação para que ela pudesse, de certa maneira, voltar ao convívio com todos. E neste mesmo ato da circuncisão também é dado o nome da criança. E nós estamos então hoje diante desse evangelho nesta realidade. Estão para escolher o nome de João. E perceba o que diz o evangelho a cada um de nós. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Primeira atitude de nós cristãos, diante da graça do irmão, somos convidados a nos alegrar, a perceber os favores de Deus em sua infinita graça e misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs e para conosco também. Deixai de lado a inveja e tantas coisas que podem nos atrapalhar na caminhada. No 8º dia, portanto, com a circuncisão, eles queriam dar o nome ao menino de Zacarias, que era o nome do pai. Primeiramente Isabel intervém e diz, não, ele vai chamar-se João. Eles perguntam a Zacarias, e Zacarias dá o sinal então que queria uma tabuinha, e ele escreve, seu nome será João. No mesmo instante, a boca dele se abre, a língua se solta, e ele passa a proclamar as maravilhas de Deus. Amados irmãos e irmãs, atenção para o nome João. João significa graça de Deus. Tanto Isabel como Zacarias foram agraciados por Deus. Em nossa vida, também quantas vezes somos agraciados por Deus? Quantas vezes a graça de Deus nos visita? A própria palavra nos diz, a graça nos visita como a chuva nos visita. Ela cai sobre o telhado de bons e maus. No entanto, cabe a cada um desses abrir o coração para acolher. Portanto, que o Senhor nos permita viver isto. A abertura do coração para a acolhida da graça e permitir com que o próprio Salvador nasça em nossa vida e em nosso coração. Portanto, a gestação de João também gestou a fé no coração de Zacarias. Peçamos ao Senhor que também tenhamos a graça de gestar a fé em nós, em nosso coração, para a acolhida do Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está para nascer. Nascer não só em Belém, não só na manjedoura, mas sobretudo em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.